Então ele tinha na cabeça dele, eu acho, uma vontade que eu também fosse mecânico, né? E você falou aqui do esforço dos seus pais. Quem são seus pais? Bom, meu pai é um mecânico aposentado, né? E a minha mãe é uma costureira. Então, eles não têm uma profissão importante, digamos assim, mas né, sem menosprezar, né? E eles, meu pai e minha mãe sempre batalharam, sempre nos deram o que a gente precisou, sempre tentaram ali dar o mínimo que a gente precisava para se desenvolver. Então, é isso, classe média baixa, mas nunca nos faltou nada. Como eu falei no início, eu não tenho uma história triste para contar. Uma história difícil como todo mundo. Uma história de superação. Mas de superação, claro, é isso, exatamente. Isso é o bacana, é a pessoa ir se superando. Aliás, falar em superação, você, quando lá na sua formação inicial e tal, quando começou a idade ali, um jovem, um adolescente, não era ainda advogado, mas foi trabalhar. E trabalhou em outras áreas também. Sim, trabalhei em outras áreas. Para, inclusive, custear esse... Então, você trabalhou em que áreas, hein, Mauro? É que, na verdade, assim, ó, como meu pai foi mecânico a vida inteira, então ele tinha na cabeça dele, eu acho, uma vontade que eu também fosse mecânico, né? Todo pai tem isso, né, gente? Então ele queria que eu repetisse a carreira dele, que eu fosse mecânico. E ele me incentivou. Eu fui pro Senai, fiz curso de Senai e virei torneiro mecânico. Uma grande escola o Senai, viu? Muito bom. Fiquei 2 anos dentro do Senai. Saí de lá torneiro mecânico. E aí eu trabalhei como torneiro mecânico na Bombas Triglau, aqui de Caçador, empresa do Piva, que nós conhecemos. E aí fui para a TMO. Trabalhei 4 anos na TMO. Só que aquilo era um desconforto para mim. Aquilo era desconfortável, trabalhando numa área que eu ganhava bem, mas não gostava. Uma área que não me dava satisfação. Não é tudo. Não é. Não me dava satisfação. Era uma área que eu não gostava de ficar lá, não gostava de estar lá. E aí eu desisti. Chegou um momento que eu falei, não quero mais. Vou sair daqui. Eu já estava cursando a faculdade nessa época. E eu peguei e fui ser estagiário na prefeitura. Então, eu ganhava muito bem já lá na TMO. Eu era profissional, era um torneiro profissional. E eu desisti de tudo aquilo lá e fui ser estagiário na prefeitura. Ganhava um salário na época. O salário era menos de R$500 na época. E eu fui ganhar um salário na prefeitura de estagiário. O Magnus Caramori era o meu mentor, digamos assim, meu supervisor dentro da prefeitura na época. Sim. Então, eu mudei de carreira nesse período aí. Desisti da mecânica, desisti da tornearia e fui para a advocacia como estagiário na prefeitura. Foi meu primeiro trabalho. Agora, me diga uma coisa. Embora você tenha se tornado torneiro mecânico, trabalhou em 2 empresas de renome aqui na nossa cidade, né? A Bombas Triglau, só para você ficar sabendo, Bombas Triglau é uma empresa que eles produzem bombas para aspersão, principalmente aí nas empresas, nas grandes corporações usam muito essa marca e que está presente também em grande parte do território nacional. E a outra é a TMO, né? Companhia de Tratores, né? Companhia Olsen de Tratores. Companhia Olsen de Tratores, que também é referência aí nessa parte aqui na nossa região, em Caçador, tem muito reflorestamento. E o equipamento, que é um dos carros-chefes hoje da TMO, é esse equipamento que eles fazem a retirada do pinus, um exemplo. Isso. Então tem equipamentos hoje fantásticos, né? E, inclusive, exportam para os 5 continentes, né? Mas, voltando a falar desse torneiro que se tornou advogado, né? Eu te pergunto, por quê? Você deixou de ser torneiro? Você não poderia, até você se tornar advogado, continuar sendo torneiro? Resolveu ir ser um estagiário dentro da prefeitura? Como assim? Eu até poderia, eu acho que poderia, mas aquilo começou a se tornar desconfortável para mim, porque eu ia de noite para a faculdade, né? E durante o dia eu trabalhava numa área que não tinha nada a ver. Tipo, o que eu estava aprendendo... Não era muito pesado? Não era pesado. O trabalho era bom, era legal. Só que tudo que eu aprendia na faculdade eu não conseguia aplicar na prática. Porque o meu trabalho lá dentro da empresa era tornearia. Não tinha nada a ver com o que eu aprendia, né? Então eu comecei a perceber que a prática era tão importante quanto a teoria, se não mais importante. Comecei a perceber que não, que
Eu não poderia ficar só na faculdade e sendo torneiro, porque quando eu terminasse a faculdade eu não ia ter experiência, eu ia ser um profissional só com a prática, só com a teoria, sem a prática.